feito, tenho conseguido naquele dia. Depois fica por conta, digamos assim, a gestão do processo. Vamos fazer primeiro a meditação que ficou para eu gravar. No fim, eu não gravei, porque eu queria estar presente para conduzir e ancorar a energia, sustentar a energia. Eu acabei lembrando que alguns processos pessoais, íntimos de integrantes do grupo são bem complicados, então precisa um pouco de ancoragem de energia, não dá para isso para eu gravar e fazer em casa. Então deixa eu explicar para vocês. Vocês já tiveram paralisia do sono? Acordar e não conseguir se mexer? O senhor já teve isso? Conhece alguém que acordar, abrir os olhos e não conseguir se mexer? Não? Não? Já tiveram isso? Não? Em algum momento alguém vai comentar isso com vocês. A psicologia chama de paralisia do sono. Enfim, daí tem um diagnóstico, um processo todo de nosografia e nosologia hoje a respeito. Meu filho tinha um pouco isso um tempo, de acordar, mas ele enxergava as coisas viradas, assim, quer dizer, a porta, em vez de ser pro lado de cara, pro lado de lá, a janela não estava mais no lugar que devia, até que ele conseguia se colocar, se concentrar né? E aí, daí, quando tudo normalizava, daí ele levantava, mas antes disso ele via que estava tudo trocado de lugar. Seria então como se os corpos estivessem desacoplados? Mais ou menos, mais ou menos. Eu Às tinha vezes... algumas coisas assim que parecia que eu não conseguia mexer os braços, será que é uma coisa assim? Quando tu acordava? É. Então é isso. Ah, tá. É isso. Mas o testemunho mais complicado das pessoas, assim, né, que é quem mais sofre, é o seguinte: tu acorda, tu abre os olhos e tu não consegue te mexer. Aí tu faz um esforço muito grande para se mexer. E tu sente que tem alguém ali, muito próximo de ti. Aí tu jura que é essa criatura. Então tu imagina que é o capiroto, imagina que é, né, o chifrudo, enfim, né, o inimigo, algo disso, que é uma coisa ruim que tá ali, né? E na verdade, não sei se vocês já perceberam isso, né, dormindo com o amado, né, ou com os filhos e tal. Quando a gente entra no REM, quando a gente entra naquela parte um pouco mais profunda do sono, quando a gente começa a dormir mesmo, vamos colocar dessa maneira, começa a dormir mesmo, a gente dá um tranco, certo? Que é quando os corpos sutis desacoplam, né? E quando a gente acorda e tudo dá certo, é quando eles acoplam, daí a gente... né, acorda, enfim. Né? Algumas pessoas acordam num estado entre sono e estar acordado, digamos assim. Né? Leva um pouco de tempo, né? Mas está acoplado. Quando a gente não termina de acoplar e acorda, tu não consegue te mexer. Porque os corpos não estão alinhados e tu não terminou. Então, se tu relaxar, tu vai terminar de acoplar e aí tu consegue te mexer. Senão tu vai ter uma luta inglória de 1-2 horas ali na função. E aquele horror terrível, né? Porque as pessoas chegam a suar frio daquele medo horroroso, enfim, né? Eu levei anos, digamos assim... e dentro desses anos, não sei, vamos entre 3 e 5 anos pelo menos, e 3 experiências aconteceu isso. Até que na terceira experiência eu já estava treinado, enfim, e eu digo, mas não é possível esse negócio, não é ninguém que está aqui, mas o que é isso? Até eu vi que era eu mesmo. Essa pessoa que a gente sente que está pertinho é nós, né? Tanto que algumas pessoas acordam se vendo, né? Se vendo do alto. Isso daí eu já ouvi um relato de uma pessoa uma vez falando sobre isso. Então, olha só.
O primeiro corpo, depois do corpo físico, que é esse azul que vocês viram, quem viu o azul, né? Ou quem viu o verde, que é a mescla desse primeiro corpo azul e do amarelo, esse azul, ele é reverberado pelo que a gente chama de duplo etérico. Por que, que ele é chamado de duplo etérico? Ele tem duas fases, tá? Ele, deixa eu ver, sintam o topo da cabeça. Procura sentir o topo da cabeça. As meninas eu já fiz com elas, a Aninha também, a Dani também é treinada nisso. Então, se tu conseguir sentir o topo da cabeça, tu vai ver que a sensação da cabeça vai além dos cabelos. Ele termina mais ou menos aqui, a sensação. Parece que a gente tem uma presença que a cabeça vai um pouquinho além, né? Ela dá uns 3 dedos mais ou menos acima da cabeça, tá? Ali é o 8º chakra, tá? E nós temos um corpo desse 8º chakra, ok? Ali é o limite desse corpo, a gente vai delinear isso, tá? Então é mais ou menos assim. Esta primeira parte aqui, ela é cheia de microtubos, ok? E uma das funções dela é manter uma persona, a gente chama de ego, né? É claro que isso tudo fica numa estrutura também do encéfalo, do cérebro, né? Da mente, mas fora, energeticamente, fica nesses microtubos, digamos assim. E esses microtubos é cheio de memória. Então, aí é que vem um dos maiores desafios que eu encontro assim dentro da psicoterapia. Tu lutar contra a memória da avó, da bisavó, da tatatatata, né? Ou do avô, do bisavô, enfim. Né? Então, e isso acontece, por exemplo, com traumas profundos, abusos, assassinatos, testemunhos de morte, de homicídio, de suicídio, essas coisas todas. Fica muito profundamente gravado, né? E como quando a gente engravida, o corpo, né? Aquele genótipo, aquele fenótipo, principalmente o fenótipo que tem muito mais a ver com a parte da função, né? Ele é elaborado, digamos assim, dos 3 últimos anos da memória que aquela pessoa carrega. Então, se ela carrega memórias da infância, vai para o seu bebê. E isso pode acontecer por 5 gerações. Então, é a parte mais complicada que eu acredito assim, da psicoterapia. Tu lutar contra uma memória que não é do teu paciente, é de outra, né, do bis, da avó, do bis, quanto mais longe, mais complicado, digamos assim, é. E é visceral, né? É das vísceras, digamos assim, da pessoa muito presente. E nós temos respiração Yod, respiração Re, e essa respiração que a gente precisa fazer hoje é a Vav. A segunda parte do duplo etérico, porque então ele é duplo etérico porque é dividido em 2 partes, esta segunda parte é de luz. Então, quando eu inspiro, faço aquele processo todo de inspirar essa energia, né? Eu inspiro essa coisa agradável, né? Convidando Deus, então, o Pai, então, para entrar. E eu também faço com que na inspiração esta luz entre nos microtubos azuis. Quando entra nos microtubos azuis, ela começa a oxidar, essa memória começa a oxidar, para ela não fazer parte mais do meu corpo, né? Nem do meu corpo mental, nem do meu corpo emocional, não faz mais parte de mim. Aqui tem que ficar somente eu, né? Eu sou a pessoa mais importante, digamos assim. Sem eu não tem ninguém, né? Então esta é uma parte extremamente importante, vou coordenar vocês agora nesse sentido, ok?
Vocês querem, alguém quer cobertinha, alguém quer se... Quer a minha santa? Não? 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 Tudo certo? Tá bem, então. Tá muito claro, eu apago o calor. Não, eu apago só essa aqui, eu acho que a outra daí já... Para não brilhar já nos fica... olhos. É. Olhos fechados. Prestem atenção na pessoa que está no corpo físico de vocês. Esta pessoa, vocês deixam a pessoa que vocês têm, que você é, em seu corpo físico, à vontade, relaxado, relaxado, com a expiração. Na expiração eu solto. Observa a pessoa que eu tenho no meu peito. Só para eu ver a mudança de estado e para eu aprender como recurso mnemônico o quanto eu tenho a técnica, eu sei o que fazer para estar bem emocionalmente. Aí eu arqueio levemente, sutilmente, o canto da boca para o alto, como se produzisse um leve sorriso, e convido Deus para entrar nas portas do meu templo nas narinas. Inspirando sem pressa para sentir Ele passando pelas minhas narinas, se assentando no meu coração. Eu deixo meu peito, meus ombros abertos, expansivos, além do limite do meu corpo. Pelo meu peito e pelos meus ombros, o meu corpo, por mais diminuto, simplório que seja, ele se torna um grande salão enorme. Ou ainda, a parte da casa do Pai que tem muitas moradas, uma das moradas da casa do Pai. E eu também inspiro pelo topo da cabeça. Presto atenção no meu 8º chakra, presto atenção ali onde eu percebo que a minha cabeça termina ou começa, uns 3 dedos acima da cabeça. Começo a inspirar por ali e uma luz divina é inspirada por mim, entrando num eixo central, onde a luz vai lá, bate lá na planta dos meus pés e vai me preenchendo de luz de baixo para cima. Quando Yud, a parte fogo de Deus, que desce do Altíssimo, através de um eixo central, encontra com um Rei que entra pelas narinas, minha alma fica feliz, meu peito resplandece luz afora. Dos ombros saem
Ao inspirar, recebemos. Ao expirar, usufruímos. E ao bem, soamos. Enquanto agradecemos, a graça desce. Enquanto a alma agradece, ao bem, soamos. Sem pressa para inspirar, sem pressa para expirar. Se você está sentindo bem o oitavo chakra, ali onde a sua cabeça começa ou termina, delimita para a sua percepção, imagina para a sua percepção o contorno para todo o corpo dessa mesma distância, mais ou menos 3 dedos de distância. Contorna com a sua percepção o seu corpo. À medida que você vai contornando a sua percepção, você vai se sentindo dentro de algo. Você vai sentindo mais luz, mais leveza, mais propriedade, mais força, mais presença. Você se sente estendida, expandida. Agora você vai ter que imaginar esses microtubos azuis e a parte de luz que vem depois deles, que é a borda mais externa do corpo do oitavo chakra. Quando você inspirar Yud, a luz no coronário, quando você inspirar Re pelas narinas, inspire Vav. Coloque a luz do duplo etérico, que está além dos tubos azuis, para dentro dos tubos azuis com a sua inspiração. E pode deixar um filmezinho passar pela sua cabeça de tudo que está sendo trabalhado, de todas as imagens. Você vai se impressionar porque existem imagens boas também, não somente imagens ruins. E as imagens boas precisam ser oxidadas, transformadas em energia livre, para dar espaço para novas experiências. Para que o Kli que você é, o vaso celestial que você é, seja preenchido com coisas novas, completamente novas. Não só para aquilo que você está preparado, não só aquilo que você tem segurança. Você está segurando. Não queira segurar nada. Não queira qualquer predisposição. Faça questão de desfazer os contratos. Contratos para se sentir seguro. Aqueles contratos que a gente diz nunca mais vou confiar, nunca mais vou acreditar, nunca mais. Desfaça esses contratos. Deixa a luz entrar e fazer Vav acontecer. Vav é a letra que Deus pôs na testa de Caim. No rei que nós chamamos de Yom Shazeshanem. É aquilo que diz para nós e nos ensina que somos inocentes. Não respondemos por aquilo que somos inocentes e ingênuos.
o universo nos perdoa, a vida nos perdoa. Não precisamos responder, e ninguém que nos tenha feito mal precisa responder até que tome consciência. Quando eu tomar consciência, quando meu algoz tomar consciência, e mesmo assim continuar escolhendo produzir qualquer mal, aí sim começa a responder. Mas se eu me desprender, se eu desapegar, se eu deixar partir, eu não estarei produzindo mal nenhum a mim. Se eu confiar em mim e me sentir seguro, segura novamente em mim, porque eu sei fazer escolhas, eu sei reconhecer o que é bom para mim, eu deixo de precisar que o outro saiba o que está fazendo. Eu assumo total responsabilidade. Então, deixe Vav trabalhar em sua vida. Deixe essa inspiração da luz do duplo etérico ser colocada para dentro dos microtúbulos e desista de manter, desapegue. Deixe de fazer questão de continuar mantendo essas pessoas, esses momentos, essas memórias, essas situações. Deixe que tudo se torne luz, deixe que tudo e todos se tornem livres. Você está livre para estar aqui agora e dar passos novos a partir desse momento. Você se torna luz agora e uma iridescência cada vez maior, com um lumens cada vez mais intenso a cada passo da sua vida, porque você se faz livre. Livre para estar com Deus, livre para estar com a sua divindade, livre para estar cada vez mais dentro da luz, do amplo, do abrangente, da abundância, da prosperidade. Você se torna um contínuo do espaço e do tempo, simplesmente tendendo ao infinito de abundância, ao infinito da prosperidade. Deixe todas as memórias ruins partirem, deixe se transformarem em luz, deixe todas as memórias boas partirem, para que novas experiências do agora, um crescimento aconteça agora, que o seu desenvolvimento e crescimento financeiro, de amor, de saúde, aconteça agora e continue a crescer. Yud pelo coronário, fogo. Re, ar pelas narinas. Água, Vav, pelos poros do seu corpo, como se fosse o suor, o hálito divino, limpando, transformando toda a sua essência interna em água da vida, até que a água da vida, mencionada e celebrada nos textos sagrados da Bíblia e outros livros sagrados, seja uma base para que na sua gestão você tenha as bodas de Canaã, o casamento
cântico dos cânticos, onde o seu físico casa com a sua alma, o seu espírito, sua alma, a noiva, se entrega ao seu corpo físico e a sua pessoa física de pensar, de sentir, de agir é inspirada pela luz divina que você sempre foi e sempre será, a promessa da eternidade da vida. E aí, a água da vida que Vav faz por você se torna o vinho, a água se transforma em vinho, a água sagrada, a bebida que nutre e alegra a alma. E aí então, para todo o resto de bênçãos e de meditações que temos daqui para frente, você está pronta, pois no nome do Tetragramatum, Yahvé, Yud, você inspirou e inspira pelo coronário. Rei, você inspira pelas narinas. Vav, você inspira pelos poros ao qual você transpira, soa, é água. Aí então, quando esses elementos todos se unem, você se torna o lugar de celebração, onde tudo existe, a terra. Você se torna o templo, você se torna o segundo rei, Yahvé, Yod-Rei, Vav-Rei. Seu templo está pronto, seu templo está iluminado. Para hoje, para a suficiência, a sua suficiência para hoje, quando você concluir a sua respiração Vav, de colocar a luz dentro dos microtubos até que você se torne luz e esteja oxidada, que todas essas memórias se transformem em energia livre e o seu corpo seja só luz, leveza, fluidez. Para dar por encerrado, dê 3 respirações profundas e antes de abrir os olhos, mexa as extremidades, pés, mãos, dedos dos pés, dedos das mãos, e aí então abra os olhos. Queria só ver a bateria, senão eu vou terminar já.
Testemunhos. Deu para fazer tudo, minha santa? Como é que foi a sensação? de leveza. Perfeito. Perfeito. Não estava nessa cadeira. Tá bem certinho, então. É importante que fique gravado, né? Existem alguns traumas de infância, como eu disse, existem algumas coisas muito pesadas, assim, e existem algumas coisas pesadas que vêm do avô e da avó. Então, às vezes, nesse exercício, a gente percebe que patina, né? A gente não consegue ir além. E às vezes a gente consegue. Por isso que eu disse, para hoje eu iluminei tudo que deu. E aí eu vou percebendo que aquilo que eu já tinha visto, aquele tema que eu já tinha visto, ou algum tema que eu não vi no momento do exercício, que ele é recorrente na minha memória no dia a dia de novo. Ele continua me perseguindo. Então significa que eu tenho que ter a prática de fazer de novo, até que isso fique bem, certo? Só que, às vezes, a gente não consegue ir além de tanta situação ruim ou feia que aconteceu. Existem histórias terríveis, enfim. A gente pode ajudar, né? Já que a gente sabe, eu estou ali na respiração vago, eu sei lidar com a energia, eu testemunho a energia e eu limpo. Posso fazer isso para ajudar um pouco, ok? Pelo menos para o hoje. Né? Eu não posso, meu filho vem, a minha filha vem e me fala que tem um monstro lá embaixo da cama, sei lá, eu não digo, vai dormir que é bobagem. Não, eu acolho, vou lá, enfim, fico lá até que se sinta seguro, até que esteja tudo bem, enfim. Então eu dou atenção para que eu fico com a minha presença lá firme, faço algo a respeito. Né? Então eu posso limpar, digamos assim, e lembra que existe aquela outra respiração. Volto a dizer, para hoje, a minha criança seja inteiramente acolhida. Eu não deixo ela a meia experiência da tranquilidade ou da segurança. Né? Eu garanto que isso aconteça de todo para hoje. E outro dia, então, eu sigo fazendo isso, né? Até que eu percebo que não há mais a recorrência daquele tema, daquele medo, daquela insegurança na minha vida, ok? Vocês vão perceber, né, no eu dentro de vocês, se vocês não perceberam ainda, que mesmo com ferramentas a gente não costuma fazer nada. A gente não costuma fazer gestão. Mesmo eu indo no curso, pagando ou não um curso, eu aprendi e continuo fazendo nada. É humano, é normal. Mas você que sabe. Você que escolhe se manter da mesma forma. A técnica está aí, está gravado depois. Né? Mas é importante. Né? Existe o processo iniciático. Não sei se a gente vai chegar a tanto, enfim, vamos ver o que vocês decidem. Ou o que a hierarquia diz, ou o que vocês decidem. Mas eu vou só perguntar na próxima aula. Isso. O quanto a gente vai adentrar nos aspectos mais espirituais. Mas a Câmara, quando a gente recebe a iniciação do Cristo, o processo do Cristo, entende o que é o Cristo ou vem a conhecer o Cristo, a
câmara, filho, dentro de nós, a gente tem a informação muito clara do que é o livre-arbítrio enquanto escolha, né? Porque livre-arbítrio no sentido de arbitrar livremente sobre as coisas, todo mundo de fato tem. Escolher o que eu quiser não é verdade. Eu não posso escolher o que eu quiser. Não, isso eu não acredito. Eu posso provar isso de diversas formas. Mas existe um livre-arbítrio no sentido de eu escolher o que eu quiser. E é ali, na Câmara do Cristo, que a gente aprende. Na Câmara do Cristo não tem nem Deus nem o diabo, nem trevas nem luz. É tu que tem que colher e colocar lá. Então há um respeito à espiritualidade, à hierarquia tem um respeito profundo sobre o que tu escolhe. Então toda vez que eu tenho uma técnica para fazer de mim melhor e eu não uso, eu estou escolhendo autoabandono, eu estou escolhendo trevas, eu estou negando a luz, né? Estou negando de receber. Então, quero que vocês fiquem com essa reflexão, digamos assim. Tá? Ok, agora nós vamos dar sequência para o que a gente estava desenvolvendo antes. E eu gostaria muito, e é pela primeira vez, acredito que eu vou fazer isso, enfim, nós estávamos no processo do tato, certo? Né? Então nós temos o tato grosseiro, né? A psicomotricidade fina, que é aquela coisa que eu posso sentir, né? As coisas mais sensíveis, digamos assim. E existe essa sensibilidade tátil, né? Mais sutil, digamos assim, ok? Mas tem duas que eu gostaria que vocês conhecessem, tá? Então, uma delas, se concentre como você quiser e respire da forma que você precisar. Cada um tem o seu jeito, tá? Cada um tem a sua maneira de fazer isso. Algumas pessoas, para entrar num nível mais profundo de percepção e de sentir, precisam parar de respirar. Então fique à vontade, faça o que você precisa. Outras pessoas é mergulhar ainda mais profundamente, principalmente quem consegue prolongar mais, por mais tempo, de forma tranquila a inspiração, tem a suavidade, o equilíbrio ali que precisa para fazer isso, tá? Então eu quero que você sinta, né? Você vai sentir o coronário, vai sentir a energia do corpo interno, vai sentir, vai parar quietinho e vai sentir, né? O que tem em volta, vai ter essa sensação ali no coronário, no oitavo chakra, enfim, a sensação da percepção interna. E eu quero que você toque a ponta da língua no céu da boca. Cada anatomia do céu da boca é muito próprio, ok? Então só você sabe onde que é o ponto certo. Duas coisas vão acontecer no ponto certo. Se você tiver de olhos fechados, vai ter mais luz e você vai ensalivar mais do que o normal. Esse é o ponto certo. Ok? Então feche os olhos se quiser fique olhando a 1,5 m com os olhos entreabertos. Faça o que você precisar para mergulhar nesse silêncio de percepção interna. Você está só sentindo ali. E aí vai experimentando tocar de uma forma muito gentil, muito sutil, a ponta da língua no céu da sua boca, e você vai perceber que há uma conexão. No lugar certo, há uma conexão. A sua energia no seu corpo se transforma. Ou você vai experimentar calor, ou vai experimentar leveza maior ou mais luz.
salivar. A sensação é muito física, mas sutil. É muito emocional, muito sutil. E a mente sossega, ela arrefece, praticamente inexiste. Você se torna uma excelente testemunha, fazendo parte da consciência. Ali onde você toca a língua, parece que o fluxo acontece. Parece que há uma fluidez. Há uma leveza, há um ganho, há uma conexão. Se diz que entramos em contato com os céus superiores. O eixo de luz se faz, a conexão é feita de tal forma que não há interrupções, há um contínuo. E em nenhum outro lugar que você coloca a ponta da língua, você vai salivar tanto ou tão mais rápido. É um jeito muito rápido de meditação em silêncio, onde há a não mente, onde a tua presença é nula, não atrapalha em nada, e você se torna uma testemunha. Quando você puder ainda, depois de ter encontrado esse ponto no céu da boca, relaxa sua mandíbula, seu maxilar, para que só a língua, no seu exercício, com seu tônus, faça a sua parte. Vá testemunhando o bem que essa conexão, esse eixo de luz faz. Principalmente, você tira e parece que desconecta, parece que desliga. Você coloca a ponta da língua de novo no lugar e parece que há conexão. Só para sentir o quanto você pode, o quanto é uma decisão sua, é um recurso disponível para você. E o bem-estar que isso faz. Quando você tiver testemunhado o suficiente para seu gosto, 3 respirações profundas, mova as extremidades e pode abrir os olhos.
testemunho, vou fazer alguma pergunta. Como foi para você a experiência? Ai, eu tô me sentindo estranho. Como, Nina? Tô me sentindo estranho. Ah, bom. Tu que é autoridade esplênica que tem coronário e asma aberto, conexão é direta. Respira fundo. Chega a estar enjoada, não? Ou não chega a enjoar? Só fraqueza. Não consigo abrir nem meus olhos. Então fica na paz. Alguém Ai, mais? foi bem profundo, assim, entrou um zunido, assim, sabe? Passou, assim. E aí, tipo, abriu uma miração, assim, de dois seres, assim, de vestes longas, assim. A sensação que o corpo tava assim, sabe? Uhum. Em espiral, sentido anti-horário, assim. Quem mais? Da ensalivação, da língua, da conexão. Deu para sentir, mas Sim, percebeu os pontos que não e o ponto que sim? sim. Muitas luzes, muitas cores. Uhum. Formas geométricas também ou só, Não. só cores? Não, não. Mas não sente o corpo. Uhum. Que é a testemunha, né? Que é quando a gente só vira testemunha, não tem ego, não tem nada ali. É por isso que a gente diz, quanto mais a gente medita, menos ego a gente tem, porque existem alguns exercícios que a gente fica nesse estado de testemunha, não tem um eu querendo chegar em algum lugar ou fazer alguma coisa, ou ser, ou com pretensão de algo. A gente só testemunha. Não tem nem, E não é tem rápido, corpo, não tem nada. Vem uns relâmpagos assim. Isso, mistura, se intercruza, assim. Eu senti que foi, de repente veio uma luz assim, mas também já foi embora. Mas é engraçado que em 2 episódios parecia, no primeiro episódio parecia que eu tava esperando uma pessoa muito importante que tava para chegar a qualquer hora. E no segundo episódio era uma criança que tava indo embora. Isso, mas que coisa engraçada, deve ter um significado isso aí. Tu sabe que me veio uma informação. Não assusta as pessoas, Ana, por favor. Não assusta as pessoas. Repete, tu me manda áudio depois. Não assusta as pessoas. Deu sensação boa? Dessa informação, dessa foto, informação, né? É bem interessante. Bem, Tu sabe que, olha, eu acho que todos que morrem deviam morrer assim, sabe? bem. Com a língua no céu do povo, Ah, sabe? sabe que existe um rito, pessoal, já que não dá para fazer isso, né? No tal, quando a gente é batizado no tal, a gente é ensinado 4 palavras para serem ditas quando a gente sabe que vai desencarnar. Então tu as diz, né? No processo iniciático do Tantra, aí é a escola legítima do Tantra, não essa porcaria, essa desvergonha que tem aí, enfim, essa descaração que tem aí. A escola legítima do Tantra, né? Que é o hábito de comungar direto com Deus, enfim. Eles têm um hábito de quando a pessoa desencarna, tu bater 3 vezes no coronário da pessoa falecida, que é o mesmo processo daí de conexão da ponta da língua no céu da boca. Foi essa informação que eu tive. Que todas as pessoas, antes de desencarnarem, deviam de fazer esse processo. E que, digamos, teria uma subida mais. Foi essa informação que eu tive nesse processo. Legal. Mana, ó,
Deu certo a língua? Deu para sentir? Às vezes deu cosquinha, né? Como? Às vezes dá cosquinha. É, cosquinha, faz parte da cosquinha. Deu certo, mas ainda tomar. Parece que eu sentia que eu se expandia assim muito. Meus corpos se expandiam muito. E era muito quente. Muito quente. E as luzes, tudo ao mesmo tempo. As palmas. Tudo ao mesmo tempo, assim, calor, muito calor, a luz vinha que ficava aparecendo o tempo todo, as formas geométricas, e aí o corpo parecia estar em chamas. Sensação desagradável ou boa? Não, era boa. Eu estou sentindo a leveza ainda do corpo até agora, assim. Uma coisa, né? Que tu queira? Não? Tá. Eu quero o mesmo processo agora. Gostaria de o mesmo processo agora, tá? Vocês já ouviram falar de mudras? Aquele dos dedos, sim. Isso. Né? Existem vários mudras, né? Muitos mudras, digamos assim. Esse aqui é o mais comum de todos os mudras, né? Os mudras a gente encara mais ou menos assim, mais ou menos assim. Existem 3 escolas distintas que nominam cada um dos dedos, né? Ali a gente falou do Yud, Re, Vav, e aí se torna o segundo Re, né? Os 4 elementos, então. Então, cada um dos dedos é um dos 4 elementos. Então, vai depender muito. Quem estuda Kabbalah, por exemplo, sabe que existem 4 mundos. E então é por isso que ali nos Vedantas, né, existem instruções diferentes, ou algumas ciências dão instruções diferentes para os tipos de elementos em cada dedos. Então eu, Carlos, não vou me deter a isso porque nós nem precisamos disso. E eu não quero entrar no mérito dessa discussão. Agora, o que é interessante são as falanges, tá? Assim como nós temos 3 ciclos, né? 3 meses para cada uma das estações, ok? Então, temos os 12 signos do zodíaco e as competências. Esse aqui vai ser sempre o espiritual, sempre o neutro, ok? Então, eu posso acionar qualquer uma das competências. Isso já são mudras. Os mudras são dentro desse processo. Se eu quero a mão inteira envolvida, eu tenho que fazer as falanges se alinharem ou estarem alinhadas. Entre as mãos são as falanges, a união das falanges, dos risquinhos, que tem que estarem alinhados. Certo? Então, dependendo como eu vou articular, né? Como eu vou articular os mudras, né? São as falanges, digamos assim, ou modo, né? Existe uma representação de Jesus, de Yeshua, que ele é assim, né? Um dos dedos está mais curvo, porque essas falanges têm que estarem alinhadas, né? E esses 3 dedos aqui, eles estão apontados para o centro, ok? Então, o que é mais simples, que eu gostaria que vocês fossem explorando, é isso. Da mesma forma que vocês tocaram a ponta da língua no céu da boca, eu gostaria que vocês tivessem o mesmo nível de sensibilidade, né? Fizesse a leitura e fosse tocando. E veja o que muda. Toco numa falange, toco na outra falange e vejo o que muda no meu corpo. Vejo o que muda na minha sensação. Ok? Gostaria ainda de sugerir que vocês fizessem, bom, apesar que façam como quiserem, ou aleatório, mas façam em todas, ou vão por ordem, o gradiente que dá.
ok? Vão observando, mas muito sutilmente. Nas dobrinhas? Como? Nas dobrinhas? Não, é Nas o dedão no meio, Na almofadinha. né? As dobrinhas é quando a gente envolve a mão inteira, ou as duas mãos. Aí elas têm que estarem conectadas, elas têm que estarem alinhadas, digamos assim. Tá? Então se concentrem de novo, como vocês quiserem, na respiração que vocês precisarem para poder sentir, para ter condições de sentir. E aí depois vão tocando, né, com a ponta do dedo, do dedão ali, do maior dedo, enfim, cada uma das falanges. E observe. Fique aí por 10, 15 segundos pelo menos em cada uma. Só para você sentir o banho de energia que vai mudando e aí troca. Aí vem outro polo, conecta em outro lugar, liga em outra parte do cérebro, em outra parte do corpo, flui a outro tipo de energia. Quando quiser dar por encerrado, quando você já fez seu testemunho, uma respiração profunda. E pode abrir os olhos.
algum testemunho? Deu para sentir a diferença? O que acontece? Achei pouca diferença, mas às vezes uns dá vontade de ficar mais tempo, outro dá vontade de fugir dali ligeirinho, ir para mais pronto. Outros queria sair, não saía muito do lugar, mas era isso. Uma sensação mais leve e mais pesada. Perfeito. Senti uma chama de uma vela, assim, dependendo, né? Quando bate o vento, dá uma sacudida, às vezes dá uma parada. Mas não sei, mas me pareceu assim que essas falanges aqui, tipo, tinha mais conexão com essa parte, essas aqui mais com a cabeça. Perfeito. Cada um tem o seu jeito de se conectar. Justamente não vou mandar material nenhum, nem produzir grandes ciências a respeito disso, para vocês se conectarem com aquilo que é importante para vocês. Daí, se vocês quiserem ir aprofundando, estudando, aí tem, se não me engano, uma vez eu encontrei alguém me mandou uma apostila muito boa de muitos mudras, muitos, com o motivo pelo qual, né, o que conecta, enfim. Isso vai dar mais ou menos no mesmo processo aí da acupuntura, Jinshin Jyutsu, Shiatsu, enfim, mais ou menos o efeito disso. E a sensação, tipo, de adormecer, não lembro. Tá, aí vai depender muito da depleção de energia, do quanto aquele órgão está sem energia, mais ou menos isso. Porque vai conectando, né? São 12 falanges, na MTC, na medicina tradicional chinesa, são 12 rios de energia. Tu vai ligando, desligando, tonificando ou sedando. Né? No meu curso de formação, que é por uma universidade da Espanha chamada Medicina Natural Integral, tinha uma técnica, por exemplo, que é a da cerealpuntura, né, que eu passei para vocês do arroz integral, né, que aí aqui tu tonifica a energia quando está fraca, né, e aqui tu tira a energia quando ela está em excesso. Né. A gente trabalhou esse dedo só, ensinei para vocês só esse dedo. Mas cada um tem os seus aspectos, né? Por isso que naquele que eu tô muito cheio de energia, eu não quero ficar ali parado, já tenho energia demais, digamos assim, né? Aquele que precisa de um carinho, precisa da minha atenção, é onde eu quero ficar, me sinto nutrida ali, né? Então, Eu notei que eu tentei pular esse dedo aqui, e aí eu tava... esse é o fogo. Esse aqui eu tentei pular, E quando não, mas eu não fiz o outro, eu tava lá no outro. Eu não me lembro qual é o teu signo. Leão. Tá, Só. isso aí. Os outros são, esse é o fogo, quais são as vezes? Eu me nego, não digo. E se alguém disser que eu disse, eu nego mais ainda. Na Ayurveda são os 12 planetas, né? Aí eles são regentes respectivos de órgãos. Né? Isso, cada um, o sol, o coração. Ah, pois é, porque eu senti nesse dedo aqui, que é o dedo anelar, Tá. eu senti exatamente parecia que era um pulsar, assim, muito grande, quando eu estava com o dedo nele. Mas o curioso é que A tua autoridade é lunar, esse aí é água. Ah, pois é, então. Aí eu senti, mas nesse aqui. É? É. E aí, Eu não sei, mas o meu anelar é esse aqui. Daí o teu anelar eu não sei. E existe um na mão direita e um na mão esquerda. Sim. Então, mas as pontas dos dedos, elas estarem assim, parece meio, todas elas. Na hora que eu estava fazendo esse exercício, elas começaram, parece que estava, não sei, acho que era muita energia, e ao mesmo tempo ela começou a ficar, e ainda está, até agora está um pouquinho adormecida, assim. Tá. Eu Então a observo. dormência é Eu, falta. eu observaria algumas coisas, tá?
para a ponta dos dedos, tá? A ponta dos dedos e o meio dos dedos, assim como a palma das mãos, é como os chakras, eles têm que estarem abertos. Certo? Quando eu sinto formigamento ou umas agulhadinhas, significa que está abrindo. Normal, tá? Mesmo que sejam umas agulhadinhas que doam um pouco. Às vezes dói no osso, é como se fincar uma agulha que vai no osso, tá? Tá abrindo, certo? A dormência na ponta dos dedos pode ser um chamado para uma postura de coluna melhor, certo? Agora daí, quando é não na ponta, né? Em outras falanges, daí é outra história, tá? Mas na ponta dos dedos, bem na ponta dos dedos, o amortecimento, né? Pode ser um chamado, ó, do tipo, estrala a coluna, né? Alinha ela, porque tu tá em meditação, precisa alinhar. Acerta a geometria. Por aí. Ai, ensina nós a fazer isso. Yoga. Lá. Ok, crianças, para hoje, Muito bom. Deus abençoe. Grato pela atenção. Uma boa noite. Bom restinho de semana. Quando vai as falanges, é das duas mãos? Ou Das duas mãos.